Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Larissa e eu serei a professora de literatura de vocês de hoje. Nós iremos trabalhar hoje com o livro O Domador de Monstro, da Ana Maria Machado. Esse livro, ele relata a história de um menino chamado Sérgio, que em uma certa noite, quando ele foi dormir, ele começou a observar o movimento da sombra que fazia quando as árvores se mexiam do lado de fora. E essas sombras, no imaginário de Sérgio, se formavam monstros. Então, vocês irão prestar atenção nessa história para que em seguida vocês possam criar o seu próprio monstro, dar um nome a ele, para que nós possamos realizar um teatro de sombras. Para esse teatro de sombras, vocês irão precisar de um monstro que vocês irão criar e também de uma lanterna. Ah, e não devemos esquecer de uma parede, de preferência branca. A lanterna fará com que tenha um reflexo da sombra do monstro, e assim nós poderemos usar a nossa imaginação para criar uma história. Aqui nesta aula, vocês poderão observar a minha criação e a criação do meu monstro. Eu espero que vocês gostem e vamos lá para a história? Então, pessoal, o nome desse livro é O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado, e esse projeto ele foi desenvolvido pelas alunas Cláudia Dal Agnol, Daniela Ulian, Isabel Soares e Juliane Bortolanza. Então, vamos lá? Era uma vez um menino chamado Sérgio. Um menino como você e eu, que às vezes tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando as manchas que as sombras das árvores lá de fora iam formando na parede do quarto. Elas mexiam, mudavam de lugar, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos, horrorosos. Sérgio ficou com medo. Para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo, só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Sérgio fechou os olhos bem apertados e chamou um monstro mais horrendo, horrível e horroroso, e avisou. Quando Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, de um olho só, olhando para ele. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só e duas bocas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só e suas duas bocas. Aí Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, duas bocas e 3 chifres. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele com seu olho só, suas 2 bocas e seus 3 chifres. Daí a pouco, Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede, e lá estava o novo olhando para ele. Com seu olho só, suas 2 bocas, 3 chifres, suas 4 trombas. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres e 4 trombas e 5 umbigos.
E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora da parede. Lá estava o novo, olhando para ele. Com seu olho só, suas 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, seus 5 umbigos. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. E quando abriu os olhos, o monstro tinha ido embora da parede. E lá estava o novo, olhando para ele, com seu olho só, suas 2 bocas, seus 3 chifres, suas 4 trompas, 5 umbigos e suas 6 línguas. Um monstro meio engraçado. Daí a pouco Sérgio disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí veio um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres. Quando abriu os olhos, um monstro velho tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele. Horroroso e engraçado, com seu olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, suas 6 línguas e seus 7 rabos. Sérgio estava com muita vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vinha um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos e 8 corcovas. E quando abriu os olhos, um monstro engraçado, horrível e gozado estava olhando para ele. Sérgio ficou com vontade de rir, mas disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí vinha um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trompas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos. E quando abriu os olhos, o monstro tinha ido embora da parede e lá estava o novo, olhando para ele, horroroso e engraçado, horrível e gozado, horrendo e divertido. Então Sérgio não aguentava mais de tanta vontade de rir, mas mesmo assim ainda disse: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. Então Sérgio avisou. Aí veio um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E Sérgio ria tanto que nem conseguiu falar direito. Aí o monstro da parede se assustou com todas essas palhaçadas e foi embora. Gozados e divertidos, com dezenas de risadas, centenas de gargalhadas e milhares de palhaçadas. Sérgio riu muito até que acabou dormindo e sonhando. Sonhos em que não entraram monstros horrorosos, horríveis e horrendos, mas entraram monstros engraçados. Muito divertida essa história, não é mesmo? Sérgio tinha medo dos monstros e conforme o medo dele foi passando, ele foi criando monstros cada vez mais engraçados para ele. Monstros com 2 chifres, 2 bocas, 3 narizes, e assim ele foi inventando usando a sua imaginação. Então, a partir disso, agora o desafio é para vocês. Nós iremos criar um monstro juntos. Um monstro que a gente imaginou enquanto estava lendo essa história. Vamos lá?
gostaram do monstro que a professora Larissa criou? Esse é o Geleco. Agora, nós iremos precisar de uma tesoura. Precisaremos cortar o nosso monstro para que possamos utilizá-lo no teatro de sombras. Vamos lá? Agora que já temos um monstro, um nome, nós iremos para o nosso teatro de sombras. Esse teatro de sombras, vocês irão criar a história conforme o que vocês imaginam e irão se divertir com isso. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês como ficou a minha. Era uma vez uma casa aonde estava no meio de um deserto. Nela habitava uma família na qual havia João, um de seus filhos. João tinha 7 anos e adorava passar o dia brincando. Mas quando a noite chegava, João logo ficava com medo, pois todas as noites ouvia ruídos embaixo da sua cama, mas nunca teve coragem de olhar o que era. Até que neste dia, João decidiu olhar. E por incrível que pareça, embaixo da cama dele havia um monstro. João ficou assustado. Começou a conversar com o monstro. Saia daqui. Eu não quero você aqui. E por incrível que pareça, o monstro ficou assustado e voltou para debaixo da cama. João ficou intrigado e resolveu ir conversar com o monstro. O que aconteceu? Como assim você tem mais medo de mim do que eu de você? E o monstro saiu debaixo da cama. Eu estou aqui porque eu tenho medo dos outros monstros e eu me escondo aqui deles, respondeu o monstro para João. João ficou assustado e começou a fazer algumas perguntas. Como é seu nome? Gelato. Meu nome é Gelato. Gelato? Que nome de monstro é esse? Sim, a minha mãe me deu esse monstro, mas há muito tempo ela se foi e eu fiquei com muito medo dos outros monstros, então decidi me esconder
embaixo da sua cama e só saio durante o dia, quando os outros monstros vão para o seu descanso. E então, João começou a conversar com Gelato. Passaram horas conversando e viraram amigos. Gelato não era um monstro mau, era um monstro bonzinho e que gostava de fazer amigos. Então, todas as noites, Gelato se escondia embaixo da cama de João e saía durante o dia, quando os outros monstros iam descansar. E essa é a história do monstro Gelato. Então, todas as noites, Gelato se escondia embaixo da cama de João e saía durante o dia, quando os outros monstros iam descansar. E essa é a história do monstro Gelato. Agora que já temos o monstro, já temos o nosso teatro de sombras, eu preparei para vocês duas questões. A primeira delas é: quem é o personagem principal dessa história que eu contei para vocês? A segunda é: onde acontece a história? Vocês deverão refletir sobre isso e responder. Bom, eu irei ajudar vocês também na realização dessas duas questões. Vocês lembram que quem mais apareceu nessa história foi o Sérgio? Era ele em que imaginava e iria criando seus próprios monstros. Então, Sérgio é o personagem principal dessa história. Vocês concordam? A outra questão é: aonde acontece a história? Sérgio está no seu quarto, que é o ambiente onde acontece tudo. Então, o ambiente em que acontece essa história é o quarto de Sérgio. Vocês concordam? Bom, a aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se divertido. E também espero que vocês possam apresentar aos familiares de vocês essa história e também convidá-los para criar os seus próprios monstros e realizar um teatro de sombras junto com eles. Quando tem a participação de mais de um personagem, a história fica muito mais divertida. Então, fica aí a dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Tchau!